pra trás tudo que passou. Venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. A gente tem tanto assim. Menina, olha só pra ver se você vai me pegar aqui. Raquel, tá certinho? Tá, Tá cortando a aqui cabeça? tá... Não, tá cortando a cabeça. Não? Tá bom. Então tá bom. Tá gravando já? Já tá gravando. Tá Eu calma. acho que essas partes tem que ficar em preto e branco antes, sabia? Ia ser muito legal. O quê? Os bastidores em preto e branco antes de começar a história. Eu pensei, acredita que eu tava pensando nisso, que teve um negócio muito legal na semana passada, que eu pedi pra Bianca olhar, aí ela ficou assim, eu falei, gente, o que você tá olhando? Ficou muito engraçado essa parte. Eu falei assim, gente, eu vou colocar isso no... Mas ó, boa noite, Laurinete, tudo jóia? Tudo jóia. Hoje nós vamos aqui contar um pouquinho da sua história, quer dizer, você vai contar um pouquinho da sua história pra nós, né? E eu gostaria que você começasse contando um pouquinho da sua infância. Como foi? Você cresceu num lar adventista ou não? Como foi a sua infância? Tá, vamos começar do nascimento. Eu não nasci aqui em Minas, eu nasci em Recife, Pernambuco. E quando eu tinha 2 aninhos, meus pais vieram aqui para Minas. E meus pais não eram adventistas, eles não tinham religião nenhuma. Então, assim, desde a minha infância, eu cresci lá em Betim, né, na cidade de Betim, até a adolescência, até eu casar. E aí, como foi o seu contato com a igreja, então? Aí, quando eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos, eu achava bonito as pessoas irem para a igreja. E minha mãe e meu pai não iam para a igreja, então eu decidi por conta própria eu ir para a igreja católica. Aí comecei a ir para a missa com as minhas amigas. E aí eu fiz catecismo, fiz primeira comunhão. E minha mãe não se opunha. E eu comecei a ir para a missa e ela ia comigo às vezes. E quando eu fiz 11 anos mais ou menos, eu mudei e fui para uma outra casa que a minha vizinha era adventista. E ela chamava Dona Augusta. E aí a Dona Augusta começou, eu comecei a fazer amizade com a filha dela, que era mais ou menos da minha idade, e ela me perguntou se eu queria fazer estudo bíblico. Só que assim, eu não entendia nada do estudo, mas eu ia pra lá só pra ficar brincando com a filha dela. A gente ficou muito amiga, e aí quando eu fiz 12 anos, né, já tinha terminado o estudo, ela me perguntou se eu queria batizar. Aí eu falei assim, meus pais não eram adventistas, mas eles me apoiavam, né? Eles falaram assim, não, se você quiser pode. Sempre me apoiaram de ir pra igreja. E aí eu fui decidir me batizar. Porque assim, eu encontrei na igreja, né, principalmente na igreja adventista, assim, muito amor. Chegava na igreja, o pessoal abraçava a gente, e eu achava o máximo, né, pra quem queria uma igreja. Aí primeira vez que eu fui para acampamento, eu achei assim tão legal, né, aquela convivência, todo mundo ali como se fosse parente, né, igual uma família, né. Então aquele amor dos irmãos me conquistou. Então quando ela me perguntou se eu queria batizar, eu aceitei e estou aqui até hoje. Que legal! E você é esposa de pastor. Como foi isso? Você entrou pra igreja, começou a observar, falou, nossa, eu quero casar com um pastor, ou não, ou caiu de paraquedas na sua vida o ministério pastoral? Conta como foi. Bom, aí foi assim, né? Depois, né, que eu batizei, daí da minha adolescência, eu fiquei assim um pouco fraca na fé, passei naquele primeiro amor, mas depois eu dei uma esfriada na fé. Quando eu fiz 18 anos, eu pensei assim, não, eu tenho que voltar, assim, apesar de nunca ter saído da igreja, eu pensei assim, eu tenho que voltar a servir a Deus assim, de todo o coração. E aí o pessoal da igreja começou a perceber que eu estava assim, muito ativa, né, nas programações, e eles me convidaram para ir para uma convenção jovem. E nessa convenção jovem eu conheci meu esposo. E lá a gente fez amizade, e a gente começou a namorar. Ele não era da mesma igreja local que você? Ele era aqui de Contagem e eu era lá de Betim. Entendi. E aí a primeira conversa que a gente teve, né, antes de decidir que a gente ia namorar, ele falou comigo assim, o meu sonho é ser pastor e ir pro colégio. E ele virou e falou assim, você tem o sonho de ir pro colégio? E eu falei assim, não. Foi bem sincero. Meus pais não eram adventistas, eu não sabia nem direito o que era colégio. Era outra realidade, né? Então eu falei assim, não, nunca pensei, né? Era muito agarrada ali com a minha família, né? Eu falei assim, nunca pensei de deixar meus pais de ir pro colégio. E assim,
ele respeitou muito, sabe, assim, a minha decisão. Porque ele sempre querendo ir, eu não querendo, porque eu não queria deixar a família. Você é filha única? Não, eu tenho um irmão. E na minha cabeça eu ia fazer assim, eu ia pro colégio, ia deixar meus pais e de lá eu ia para outro lugar, para Amazônia, para outro lugar, eu não ia ter esse contato com eles sempre, né? Então eu falava assim, não, eu não quero ir não. Então eu fui negando ali o chamado de Deus, né? Até então. Isso, aí você começou a namorar com 18? Isso, com 18 anos. Aí até do namoro ao casamento, quanto tempo? Aí eu casei, foi 2 anos, casei com 20 anos, né? Já, assim, faltando uns 4 meses para fazer 21. E aí eu casei, aí a gente casou. Antes de eu te perguntar como foi essa entrada no ministério, eu queria que você contasse pra gente um ponto de virada que você teve na sua vida. Você contou que você estava ali um pouco, né, fria aos 18, não estava tão assim envolvida. O que aconteceu na sua vida para você dar esse start e falar, não, preciso voltar? Qual foi o momento, ou talvez não nesse momento, mas um momento espiritual que você teve assim, um encontro com Deus e teve uma virada? Eu acho que o meu momento foi quando eu tinha 12 anos. Eu realmente tinha esse desejo da espiritualidade, né? Que era uma coisa que faltava no meu lar. Não tinha, né, ir à igreja, né? Não tinha isso na minha casa. Então, assim, eu por mim mesma decidi ir buscar a Deus. E foi de minha parte mesmo, ninguém me incentivou. E ali foi o ponto da virada. Por mais que depois eu fiquei assim, que eu esfriei na fé, mas eu nunca consegui abandonar, né? Abandonar a igreja, nunca faltei um sábado de igreja depois que eu batizei, a não ser que eu estivesse doente. Então, assim, por mais que às vezes eu ficava assim um pouco crítica, né, em relação a algumas coisas, mas eu nunca deixei a igreja. E ali com 18 anos eu voltei a esse primeiro amor, né? Eu voltei ali me envolver, me engajar mais nas coisas da igreja novamente. Que legal você contar isso, Laura, porque a gente está aí no mês da primavera, né? Assim, quase no mês, e tem muitos pais que acabam pensando assim, o menino ainda é muito novo para tomar decisão, e você não tinha uma família cristã, e você sentiu o toque do Espírito Santo e firmou, né? Tá até hoje na igreja, então realmente é uma decisão importante e é viável, né? Um juvenil tomar essa decisão. E tem algo interessante da minha história, que a dona Augusta, que foi a minha mãe na fé, ela me discipulou, ela me adotou como filho espiritual dela. Então, ela que me dava lição, ela que me dava inário, e assim, ela que ficava me chamando para ir para a igreja, porque ela sabia que eu não ia ter essa força dentro do meu lar. E assim, às vezes eu ia para a igreja, eu não queria ir, né, no início, mas assim, de ela tanto insistir, eu fui adquirindo o hábito, e realmente foi isso assim que me conquistou, né? Você tem contato com ela ainda hoje? Infelizmente hoje ela é falecida, tem acho que uns 5 anos que ela faleceu, e eu sinto muita falta dela, mas assim, eu tenho certeza que eu vou encontrar com ela lá no céu. Com certeza. Agora conta pra gente como foi essa decisão de ir pro ministério. Vocês casaram, seu esposo já estava fazendo teologia, não estava? Como foi esse processo? Então, ele era diretor, né, gerente de recursos humanos numa empresa. Mas ele sempre estava ali, mas muito infeliz, fazendo algo que, assim, que ele gostava, mas que ele sabia, entendia que não era a vontade de Deus para ele. E assim, para mim estava tudo ótimo, a gente era líder ali na igreja, para mim a gente estava servindo a Deus da forma como Deus queria. Mas ele não ficava tocando muito no assunto, porque ele sabia que não era do meu desejo, então ele respeitava. Quando foi em 2013, quando a Bia nasceu, a Bia tinha mais ou menos uns 6 meses, foi um comportor lá para nossa igreja, né? Ele era ancião, primeiro ancião da igreja lá de funcionários, em Contagem. E esse comportor ficou lá um tempo e ele estava fazendo teologia e ele falou que tinha vontade de fazer. E esse comportor falou assim, por que você não vai? E ele falou, minha esposa não tem muito desejo de ir e tal. E aí ficou nisso a conversa. Quando passou uns 2 meses que ele foi embora, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num gramado verde muito grande e que atrás tinha uma igreja muito grande, era uma igreja muito alta. E eu estava assim numa reunião de mulheres no centro, né, como se eu estivesse pregando, como se fosse um pequeno grupo. E quando eu acordei, eu entendi que eu estava no colégio adventista. E não tinha nada no sonho que me indicasse que eu estava no colégio, mas eu entendi, Deus me falou que eu estava no colégio naquele sonho.
E eu acordei e fiquei pensativa, eu fiquei assim, nossa, mas o que eu tava fazendo no colégio, né? Mas aí eu já comecei a desconfiar que Deus estava querendo alguma coisa de mim, mas aí eu, coração duro, fiquei caladinha, né? Quando passou 2 meses desse sonho, eu tive o mesmo sonho, igual, da mesma forma. E na hora que eu tive o sonho pela segunda vez, eu entendi que Deus estava falando comigo assim, que Ele queria que a gente fosse, né, fazer teologia. E ali eu me rendi. Eu falei assim, eu não vou mais brigar com o Senhor. E eu vou fazer só vontade. E eu falei assim, que eu ia fazer a vontade de Deus, seja qual fosse, eu ia para onde Ele quisesse. Mas assim mesmo, eu não conversei nada com meu esposo, falei nada com ele. E ele, depois de 1 mês, ele chegou pra mim e falou assim, amor, vou fazer a prova de teologia. E você não tinha contado isso? Não, nada, não tinha falado nada. E aí ele veio e falou assim, eu vou fazer a prova de teologia. Aí eu falei assim, pensei de falar assim, não faz, porque eu não vou, né, aquele apego ainda com a família. E aí o Espírito Santo falou bem claro na minha mente assim, você lembra que você sonhou? Você lembra que eu te avisei? E aí eu falei assim, vai, se você passar a gente vai. E foi assim, bem difícil, porque a gente já tinha os 2 meninos, então assim, ele teve que largar o emprego. E assim, por um lado eu fico assim pensando, se eu tivesse obedecido antes, né, muita coisa teria sido mais fácil. Mas por outro eu penso assim, Deus sabe o tempo certo de tudo, né? E aí a gente tá aí até hoje. E teve que confiar totalmente no Senhor, né? Totalmente. E sim, a gente passou por algumas situações, até queria contar que assim, foi milagres, né? Teve uma vez que ele veio comportar, né? Assim, a gente não ia bem, não vendia, a única renda que a gente tinha era um aluguel da nossa casa. E teve uma vez que ele veio comportar e ganhou assim, o dinheiro exato para pagar a faculdade. Quando ele ganhou 2 cestas básicas dos irmãos da igreja. E aí quando ele chegou lá em casa, ele falou assim, olha, eu ganhei essas 2 cestas básicas e vamos ver o que vai dar para comprar com o dinheiro. E eu falei assim, não, Deus proverá. Guardei tudo e deixei um pouquinho dentro de um saco, porque não coube tudo dentro do armário que a gente tinha. E aí a minha vizinha chegou pra mim, conversando com as amigas, e falou assim que ela não tinha nada na casa dela, ela só tinha cuscuz. E aí vocês estavam onde? A gente estava em Iarema. Uhum. E aí eu fui e fiquei com aquilo incomodada na minha cabeça, eu falei assim, nossa, meu Deus, a gente não tem R$1, mas a gente tem comida, né? Só que assim, eu pensei assim, mas se eu dividir com ela, vai faltar pra gente, porque aquela comida que a gente tinha era pro semestre. Só que eu virei e falei assim, aí eu dei aquele passo de fé da viúva, né? Falei assim, não, eu vou dividir com ela, ela não tem nada, ela tem 2 filhos adolescentes. E eu fui lá dividir a cesta com ela. E assim, não falei nada com meu esposo, né? Que se eu falasse, ele ia achar ruim, né? Aí eu fui dividir, e aí quando deixei a comida lá, ia repondo. E quando foi chegando no final do semestre, que eu comecei a perceber que a comida não acabava. Toda vez que eu ia no armário, tinha um saco de feijão. Eu falei, mas não era para ter 2 sacos, eu já usei um. E eu comecei a perceber só pro final do semestre. E aí eu comecei a perceber que Deus não deixou faltar nem para mim, nem para ela. Então, Deus, assim, isso é só um dos milagres que Ele contou. Muitas vezes a gente precisava do dinheiro para pagar a escola e alguém depositava o dinheiro na nossa conta. E assim, eu precisava viver. Acho que Deus permitiu eu ir depois para me viver essas experiências de dependência dele. E isso é muito importante para a nossa fé, né? E para o nosso ministério também. Que legal, que experiência incrível, né? E hoje você faz o que profissionalmente, além de ser mãe, esposa de pastor? Eu sou fisioterapeuta e eu trabalho no centro de influência, né, do Colégio do Buritis. Aí eu faço pilates lá, atendo algumas senhoras, a maioria do pessoal da terceira idade. E assim, vou ali tentando influenciar elas, vou dando um grande conflito, vou fazendo oração com elas. E a gente teve a felicidade esse ano de que uma delas se batizasse. Que legal! Ela veio da Igreja Batista da Lagoinha, já estava frequentando o Enote ali. E eu percebi como é que Deus me usou nessa situação, porque ela precisava de alguém para fechar na cabeça dela o que ela precisava para ser adventista. E ali Deus me usou para
fazer esse fechamento com ela e ela batizar. Nossa, que experiência incrível, né? Dentre outras que você contou, eu tenho certeza que tem muitas outras que vocês guardam aí, né, dessa experiência que vocês tiveram com Deus. Bom, agora a gente vai chegar no momento do nosso bate-papo aqui, onde eu vou falar algumas frases e você vai me falar de uma forma mais objetiva um dia, um evento que coincide com essa frase que eu vou falar aqui pra você, tá bom? Tá. A primeira é um dia inesquecível. Ai, um dia inesquecível. Ó, um dia inesquecível foi quando eu fiquei sabendo das minhas 2 gravidez, né? Eu tinha muito medo de não poder ser mãe. Então, assim, no dia que eu peguei esse resultado, eu vi que eu estava grávida, tanto o Lucas quanto o Davi, eu senti uma felicidade que eu não consigo explicar, assim, e uma gratidão, né? De saber que Deus me permitiu esse privilégio, né, de ser mãe. Ai, que lindo! Um dia muito difícil que você viveu. Um dia muito difícil, um dia só. Tiveram muitos. Tiveram alguns dias, mas um dia difícil foi assim. Quando, né, eu estava grávida da Bia, os meus pais, como eles eram de Recife, eles decidiram voltar. Quando minha mãe aposentou, eles decidiram voltar. E eu tive um dia difícil porque minha mãe não queria ir por minha causa, meu pai queria ir porque era o sonho dele voltar para a terra natal dele. E eu tive que virar para minha mãe e falar assim: mãe, vai, porque senão eu sabia que o casamento deles não ia, né, durar. E foi difícil para mim, porque eu era muito apegada com eles. Mas, por outro lado, depois eu percebi que Deus estava nos preparando para já desapegar, para mim também seguir, né, no caminho do ministério também. Que legal. Uma saudade. Dos meus pais. Por mais que eles estão vivos, eles estão bem, mas eles estão longe, às vezes a gente quer estar pertinho, mas a gente fala pelo menos pelo telefone. Graças à tecnologia. Sua maior conquista aqui na Terra? Nossa, minha maior conquista. Essa eu não tinha pensado. Eu acho que minha maior conquista é a minha família. Porque a gente, né, por mais que a gente conquiste coisas materiais, títulos, nada é melhor do que você ter sua família, seus filhos, sua esposa ali perto de você. Então eu acho que minha maior conquista é a minha família. Que legal, que lindo. Um sonho de infância? Um sonho de infância? Ou que você já realizou ou que ainda não? Um sonho meu era dirigir. Que legal! Era tirar carteira e dirigir. Eu achava isso um sonho totalmente impossível. Eu falava assim, não, nunca vou aprender a dirigir. E ano passado eu consegui realizar, eu consegui tirar a carteira, consegui, né, ter um carrinho e eu tô bem satisfeita, bem feliz com esse sonho. Que legal! Um arrependimento? Bom, o meu arrependimento foi não ter ouvido o chamado de Deus antes, né? Eu acho assim, por mais que eu presenciei tantos milagres, Deus fez tantas coisas boas, né, na minha vida, eu acho que se eu tivesse ouvido, né, tido atenção ao chamado de Deus antes, eu acho que a gente teria evitado, né, muita coisa que a gente passou. Então, o meu arrependimento é não ter atendido ao chamado de Deus antes. Entendi. E agora, pra gente fechar aqui, qual o seu versículo preferido ou o versículo que tem acompanhado agora esse momento da sua vida? Eu sempre gostei muito de Isaías 55, verso 8, né, que diz que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e nem os meus caminhos, os seus caminhos. E eu tento ficar entendendo, porque realmente às vezes eu quero colocar a minha vontade, né? E Deus mostra, não é a sua, é a minha, é o meu pensamento, é os meus caminhos. E aí a gente vai aprendendo a cada dia que é isso que Deus quer pra gente. Que lindo, que versículo lindo. Laura, muito obrigada por essa entrevista aqui, por ter dividido essa história conosco, tá bom? E que Deus continue abençoando sua família. Porque minhas amigas da minha sala, elas eram católicas, e elas falavam comigo que ia pra missa. E eu ficava assim, nossa, que legal. Você tinha 10 anos? 10 anos. Aí eu perguntei pra minha mãe, mãe, eu posso ir pra missa com minhas amigas? A minha mãe, pode. Aí eu ia pra missa. Minha mãe fala uma coisa que eu não percebia, né? Eu não sabia, depois que eu fiquei adulta, que ela me falou. Que assim, eu fui entrando ali na adolescência, né, 10 anos, e aí eu fui ficando rebelde. Assim, respondia essas coisas, mas eu não lembro disso. Aí, esses detalhes a gente não lembra. Esses detalhes eu não lembro. Aí ela fala assim, que quando eu fui, né, pra igreja adventista, como é que foi a minha mudança, que eu também é uma coisa que eu não lembro. Que ela fala assim, que eu me transformei, fiquei uma outra criança, né, outra adolescente. E ela fala que isso
fez com que ela sentisse vontade de ir pra igreja. Porque até Seu então eles. testemunho. meu Olha testemunho, que impressionante, né? Até então eles não tinham vontade de ir pra igreja, né? E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer